Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e também na sua casa, mesmo em tempos de pandemia como nós estamos vivendo. Eu quero compartilhar um texto que eu acho extremamente maravilhoso, do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. O profeta Isaías disse que Deus, que ele classifica, que ele caracteriza como sendo santo, aquele que é altíssimo, que é eterno, aquele que é grandioso, ele disse ao profeta Isaías: eis que habito em um alto e sublime trono, mas também habito no coração quebrantado, para trazer-lhe vida. Essas são as palavras do profeta Isaías, narrando o que Deus havia dito a ele. Deus diz ao profeta Isaías onde Deus mora, onde ele mora. Eu quero pensar sobre esse tema com você. Onde Deus mora? Lamentavelmente, há uma cultura em nosso meio cristão que Deus mora num templo, que Salomão construiu um templo, uma casa para Deus, uma morada para Deus. No primeiro livro de Reis, no capítulo 8, Salomão termina a construção do templo e faz a oração de consagração daquele templo. Me chama a atenção, exatamente no capítulo, após a construção, o término da construção, o momento em que ele vai fazer aquela oração de gratidão, de reconhecimento, chamada oração de consagração, de dedicação do templo, de festa, de celebração pela conclusão do templo. Salomão faz uma pergunta curiosa. Constrói-se um templo que na nossa cultura, a casa de Deus, é uma alma católica na mente de muitos crentes, como se o templo fosse a casa de Deus. E Salomão faz uma pergunta, no versículo 27 de 1 Reis, capítulo 8. Habitaria Deus na terra? Ele termina de fazer um templo que nós achamos que era uma casa de Deus. E ele então faz a pergunta: habitaria Deus na terra? Ele continua no mesmo verso dizendo: porque nem o céu dos céus lhe podem conter, muito menos essa casa que eu construí. Observem que Salomão reconhece que Deus não vai morar naquela casa, porque Deus mora num lugar muito sublime, muito acima das nossas condições, da nossa imaginação humana. Então Salomão é claro dizer, ao perguntar: habitaria Deus na terra? Se o céu e os céus dos céus não comportam ele, quanto menos esta casa que eu fiz. Observe que Salomão desvaloriza, põe como que aquela casa, apesar da grandiosidade, da beleza extraordinária, das coisas preciosíssimas, da fartura de ouro e pedras preciosas, Salomão coloca como algo insignificante diante da grandeza e santidade de Deus. Mas se Deus não mora naquela casa, por que Salomão construiu essa casa, que nós sempre achamos que fosse uma casa para Deus? Na verdade, uma explicação, uma resposta mais clara está no capítulo 9 de 1 Reis. No capítulo 9, versículo 3, depois que Salomão fez toda aquela oração, Deus vem e fala com Salomão. Aparece outra vez Salomão e vai falar com Salomão: eu ouvi a sua oração e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome. Eu ouvi a sua oração e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome. Então, essa casa não era para a morada de Deus, mas para a honra ao nome de Deus. Salomão quis construir, conforme já era desejo de seu pai Davi, algo grandioso em honra, em homenagem ao nome de Deus. Eu posso me arriscar a fazer uma comparação com o que Salomão estava fazendo. Nós temos no centro da nossa cidade uma praça muito importante,
chamada de Praça João Pinheiro. Essa praça leva o nome de um político muito importante no nosso estado de Minas Gerais. Agora, o João Pinheiro morou nessa praça? Essa praça que está no centro da nossa cidade é do João Pinheiro? Não. Essa praça foi construída e foi dada nome de João Pinheiro em honra, em homenagem a ele. Então a praça leva o nome dele, mas ele não mora nessa praça, a praça não pertence a ele. Eu posso crer que foi exatamente isso que Salomão fez. Salomão construiu um templo em honra ao nome de Deus, não para Deus morar, porque ele sabe que Deus não comporta, não cabe Deus, e Deus não moraria nesse lugar. Até porque o próprio Lucas, ao escrever Atos, já disse no capítulo 7, versículo 48, o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. O Altíssimo, que é Deus, não habita em templo feito por mãos humanas. O Altíssimo, Deus não habita no templo que nós construímos. Então Deus não morou no templo que Salomão construiu, apesar de toda a beleza dele, e não mora nos templos que nós construímos hoje. Nós é que criamos uma ideia, uma imaginação, e infelizmente há uma devoção, uma idolatria na mente de muitos cristãos, como se Deus morasse no templo, isso é como que aquele templo fosse a casa de Deus. Há músicas em que a gente é levado a pensar, a crer, a pregações que a gente é levado, a pastores que desafiam pessoas a irem para o templo, que aquilo ali é a casa de Deus. Jesus menciona sobre o templo falando que é casa de oração. Casa de oração. Não é casa onde Deus mora. Os objetos que ali estavam para lembrar a grandeza de Deus. Naquele lugar, Israel se reuniu para adorar a Deus, para orar ao Senhor, para confessar os seus pecados diante do Senhor. E até hoje, os nossos templos devem ocupar a mesma função que tinha o templo que Salomão construiu para Israel em relação a Deus. Era para que o povo se unisse e ali fizessem os sacrifícios ao Senhor. E ali se estudassem os mandamentos do Senhor. Ainda hoje, Deus não mora no nosso templo. Nós nos reunimos naquele templo para cantarmos, para orarmos e para aprendermos sobre Deus. Mas sabemos que quando nós fomos ao templo, nós não fomos para ver Deus. Nós fomos com Deus e quando saímos de lá, saímos com Deus. Deus estava onde nós estávamos e Deus foi onde nós fomos. E ali naquele lugar, em comunhão com outros irmãos, com instruções de algumas pessoas, de líderes e pastores, nós aprendemos sobre Deus nessa casa que nós também chamamos de templo. Mas não é casa de Deus, não é morada de Deus, Deus não mora lá. Lucas deixa muito claro isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se Deus não morou no templo que Salomão construiu, se Deus não mora, não vive no templo das igrejas de hoje, onde Deus mora? No mesmo capítulo que Salomão registra a oração de gratidão, de consagração, de inauguração do templo, Salomão vai repetir por 8 vezes o local onde Deus mora. Isso ficou muito claro, ele repete isso várias vezes, para exatamente não deixar uma ideia errada na mente de Israel, que lamentavelmente existe na mente de muitos crentes hoje, como se aquele prédio é a casa de Deus, como se Deus mora lá. Salomão vai repetir por 8 vezes no capítulo 8 de 1 Reis, onde Deus mora. Começando no verso 30, ele diz assim: ouça tu do céu, assento da tua habitação. Ouve tu do céu, assento da tua habitação. Essa frase, ouve tu do céu, ele vai repetir 8 vezes
no capítulo que ele faz a oração de consagração, como se fosse, na nossa linguagem, entrega da casa para Deus. Nessa oração que ele faz, ele se refere o tempo todo onde Deus está e onde Deus mora. Então ele vai repetir por 8 vezes essa expressão: ouve tu do céu, a oração que for feita nessa casa, para que nela esteja o teu nome. O Senhor mora no céu, mas o nome do Senhor está nessa casa. Essa casa foi construída em honra ao nome do Senhor. O propósito dessa casa é para pensar sobre o nome do Senhor, para falar sobre o nome do Senhor, para aprendermos sobre o nome do Senhor, para aprendermos a respeitar, reverenciar o nome do Senhor. Então essa casa tem o nome do Senhor como uma honra, como uma homenagem ao nome dele. Mas do tempo que ele pede ao Senhor para estar atento, ouvindo as orações de Israel que fazia naquela casa, ele dizia o tempo todo: ouve tu do céu, assento da tua habitação. Exatamente lá onde mora Deus. E lá para o profeta Isaías, próprio Deus diz onde mora: eu habito em um alto e santo lugar. Isaías 57, versículo 15. Eu habito em um alto e santo lugar. Onde Deus habita? Em um alto e santo lugar. Deus mora em um lugar que a nossa imaginação não alcança. E Jesus sabe disso. Jesus vem de lá. E Jesus vai dizer no capítulo 14 do Evangelho de João: na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando Jesus diz na casa de meu Pai, ele não se referia ao templo que Salomão construiu e nem mesmo o templo que foi reconstruído depois. Ele está se referindo ao céu, onde realmente mora Deus. Ele diz que Deus tem moradas na casa dele, e né, esse lugar que João está se referindo, que Jesus está se referindo no livro de João, é exatamente o céu. Então, meus amigos, onde Deus mora já foi repetido por Salomão, e o próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer que o reino dele não era daqui, o reino dele era lá do céu, porque ele veio lá do céu e ele iria voltar para o céu. E o projeto dele, o desejo dele é que nós também um dia estejamos morando exatamente onde ele está. Ele faz na sua última oração esse pedido a Deus, para que nós possamos um dia estar exatamente onde ele está, junto com Deus, na casa de Deus, onde há lugar para nós. No caso do que Salomão construiu um templo, não há lugar para nós, aquele prédio nem existe mais hoje, mas aquele lugar onde Deus já morava quando Salomão construiu o templo, quando falou com o próprio Isaías onde ele morava, ele continuou morando, e agora ele quer nos levar para estar morando com ele também. Mas no próprio livro do profeta Isaías, ao dizer a Isaías onde ele morava, Deus vai um pouco mais longe e aí vai mostrar uma outra coisa grandiosa, maravilhosa. Ele vai dizer: eu habito num alto e santo lugar, mas também moro no coração do homem quebrantado, para trazer vida, para trazer esperança. Então esse Deus transcendente, grandioso, que mora num lugar sublime que a nossa visão não é capaz de imaginar, esse Deus não só mora nesse lugar, como também é capaz de morar em nós. Certa vez fizeram uma pergunta para uma criança, perguntaram assim: menino, você sabe qual o tamanho de Deus? E o menino respondeu imediatamente: sei. Deus é tão grande, mas tão grande, que ele cabe nesse mundo enorme. Mas Deus também é tão pequenininho que cabe dentro do meu coraçãozinho. Esse é Deus que nós servimos. Um Deus extraordinariamente grande, que enche esse mundo todo com a sua glória. Mas é também tão forte, tão grandioso e capaz de entrar e morar dentro do meu coração, na minha vida. Morar no coração de alguém que foi quebrantado. Há uma tradução da Bíblia que diz que ele vem morar
no coração arrependido. Não é só de um coração contrito. Há muitos que estão com os corações contritos, entristecidos, sofrendo, abatidos, mas não arrependidos. Deus não mora em um coração triste só porque está triste, só porque ele está abatido. Deus vem fazer morada no coração de um homem que está abatido, triste, mas que nasce de um arrependimento. Quando o homem se arrepende dos seus erros, dos seus pecados e sofre a tristeza que o pecado causa, Deus vem morar nesse coração para trazer ânimo para ele, para trazer esperança, para trazer nova vida, porque o pecado estava trazendo morte. Então ele vem morar nesse coração contrito. Interessante, meus amigos, é que o templo que Salomão construiu, apesar de terem fenômenos como Deus veio lá numa nuvem de fumaça que encheu toda aquela casa, o sacerdote não conseguiu ficar lá dentro, não aconteceu. Ninguém falou a respeito daquela casa o que Jesus falou a meu respeito. E pode falar ao seu respeito. No Evangelho de João, no capítulo 14, João diz assim, capítulo 14, verso 23, Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Que coisa linda, que extraordinário. Ninguém, nenhum anjo, nem o próprio Senhor Jesus disse algo tão maravilhoso a respeito do templo de Salomão, apesar da sua majestosa beleza. Mas nenhum ser disse o que Jesus disse a nosso respeito, a respeito daqueles que amam a Deus. Nenhum ser diz sobre o templo de Salomão ou sobre os nossos templos, por mais bonito que nós possamos construir hoje, por maior que sejam eles, nenhum anjo, nem o Senhor Jesus vai dizer para um pastor que acabou de construir um templo para comportar 5.000 pessoas, um templo com piso de granito, nenhum anjo vai dizer o que Jesus diz ao meu respeito, a respeito daqueles que amam a Deus. Eu e o Pai viremos para fazer nele morada. Anjos não disseram que o Pai veio para fazer morada na casa que Salomão construiu, mas o Filho de Deus diz: ele e o Pai viria para fazer morada na minha vida. Lamentavelmente, há muitos crentes que só conhecem o Deus da igreja. Há muitos crentes que só conhecem o Deus de cultos. Há muitos crentes que só conhecem o Deus do pastor, que faz uma oração forte, traz uma mensagem inspirada. Há muitos crentes que não conhecem o Deus de casa. E essa pandemia está nos trazendo uma grande lição. Essa pandemia está nos ensinando algo extraordinário que muitos não sabiam, muitos não conheciam um Deus de casa. Essa pandemia nos obrigou a conhecer um Deus que está na minha vida, um Deus que está no meu filho, nos meus filhos, na minha esposa, dentro do meu lar. Um Deus que não tem uma agenda, não é de quarta nem de domingo. É um Deus que está presente na minha vida, na minha casa, de madrugada, de manhã, ao entardecer, ao anoitecer. Deus de casa, Deus da minha vida, que veio em Jesus fazer morada no meu coração. Ele habita no alto e sublime trono, santo lugar,
mas também habita, segundo as palavras de Jesus, em Jesus. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Conheça esse Deus, conheça o Deus de casa, o Deus que recebe seu culto, que recebe sua oração, que recebe a sua comunhão em família, que recebe o seu comportamento como marido, como esposo, como pai, como esposa. Um Deus que está com você, que mora dentro de você e é capaz de trazer paz ao seu coração quando muitos estão desesperados. Há muitos que estão falando em cura para a alma, mente sã, corpo são, saudável, usam de psicólogos, de psiquiatras, enfim. Meu querido, só um Deus morando na sua vida vai lhe ajudar a vencer essa tempestade que você está vivendo. Só um Deus morando em sua vida pode fazer com que você seja capaz de sobreviver a essa pandemia sem entrar em parafuso, sem se desesperar. Por quê? Porque você descobre que não está só. Você descobre que tem um Deus que mora com você. Aquele Deus que o profeta Isaías nos menciona, o Deus Emanuel, Deus conosco. Olha, vamos pensar num Deus conosco de forma um pouco diferente. Acho que tivemos uma imagem diferente desse Deus conosco, como se fosse Deus com a igreja, lá no prédio. Vamos falar desse Deus comigo, Deus comigo, Deus que mora na minha vida. Mora na minha vida, governa a minha vida, governa a minha mente não vai ficar desesperada, minha mente não vai entrar em parafuso, eu não vou ter que ficar procurando psicólogos, porque eu tenho um Deus que mora na minha vida e governa a minha mente, traz domínio próprio, traz libertação das questões desse mundo. Descanse na certeza de que há um Deus que mora na sua vida. Nunca se esqueça das palavras de Jesus. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você é melhor do que o templo que Salomão construiu. Você não pode ir a um templo de uma igreja agora, nesse tempo de pandemia. Não tem problema, porque no templo da sua vida há um Deus morando. Que o Senhor te abençoe a desfrutar em todo o tempo do governo, da beleza, do conforto e da paz que esse Deus mora na sua vida. Deus te abençoe. Amém.